Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a mais um episódio da lore do Warhammer Fantasy. E meus amigos, hoje nós vamos falar daquele pessoal completamente fanático que enche a cara e vai em direção a uma briga. E não, eu não estou falando da torcida organizada, eu tô falando do culto matador, o Slayer Cult dos anões. Vamos entender o que leva um anão a abandonar a sua casa, a sua vida, o seu nome e virar um andarilho procurando a maior batalha possível para que esse monstro, ou que seja que ele esteja enfrentando, mate ele. Vamos entender da onde vem isso aí e o que leva um nobre anão a virar um Slayer. Mas primeiro nós temos que entender o que é um Slayer. Vocês aqui do canal há mais tempo, eu sei que vocês já sabem, mas pro pessoal novato, os Slayers é uma parte da cultura dos anões que não é muito divulgada para as outras raças do mundo antigo. Por quê? Porque não pega muito bem, eles acham que as outras espécies não vão entender. Os humanos, tipo, um ou outro até sabe o que é um Slayer, mas a maioria não conhece. Então quando eles veem um anão andando quase que pelado, utilizando um monte de tatuagem, cabelo laranja, ele não entende o que é aquilo ali. Mas, meus amigos, você, né, é uma pessoa mais entendida e quer virar um lore master, que um mestre da história do velho mundo, então prepare-se para aprender. Os anões têm uma sociedade baseada em honra e na palavra. Se um anão dá a sua palavra de alguma coisa, mas ele não consegue cumprir, a honra dele acaba. Quando um anão é enganado, ludibriado, ele vai fazer de tudo para se vingar, porque um anão jamais enganaria outro. Então quando alguém faz uma coisa dessa com eles, eles vão se vingar de qualquer jeito, e se eles falharem nessa vingança, eles vão ter que viver com a vergonha de falhar, e a vergonha de quebrar um juramento, e a própria consciência deles, por causa de toda a cultura, e é como eles são, a sociedade deles, não adianta. Eles não conseguem mais coexistir com outros anões. Aquela vergonha, aquele peso de ter quebrado um juramento ou ter falhado numa vingança é demais, é avassaladora para um anão. E aí, ele então tem duas coisas que ele pode fazer. Ele pode viver como um quebrador de promessa e alguém desonrado, o que é, né? Não, isso não existe, não dá pra fazer isso. Ou ele pode morrer e tentar, né, no caso, recuperar a sua honra morrendo, mas não é tipo, ele vai se jogar de uma montanha, não é assim. Como ele faz isso? Quando um anão tem a sua honra manchada, ele ainda pode recuperá-la de um jeito. Ele pode ir até um templo de um deus ancestral específico, que é o Grimnir. Quando ele chega no templo de Grimnir, ele faz um juramento que a vida dele já foi, e ele vai agora lutar para defender os anões da maior ameaça possível, e a vida dele vai ser perdida durante essa batalha. Ponto. O juramento do Slayer é o quê? Ele, depois que ele faz isso, ele raspa a barba, o que é um negócio incrível. Não inteira, claro, não inteira, mas ele tira boa parte da barba, ele raspa boa parte do cabelo também, e os anões pintam o remanescente da barba e do cabelo de laranja. É costumeiro deixar um moicano no meio da cabeça laranja, e esse moicano laranja é a marca da vergonha do Slayer, porque quanto maior o moicano que ele tem, mais tempo ele viveu, o que é errado. Ele tem que buscar a morte o mais rápido possível. Então ele vai se jogar tipo sem arma contra um dragão? Também não é assim. Ele tem que lutar contra algo e tentar ganhar e morrer no processo. Então ele tem que lutar o seu melhor e não de forma idiota,
pra matar o bicho que ele tá enfrentando. Então, digamos, um Slayer, ele dedicou ali, tem um troll que tá apavorando uma das caracas dos anões, ele vai lá enfrentar o troll, preferencialmente sozinho ou em grupos pequenos. Tem um dragão destruindo cidades. Ele vai atrás, ele vai caçar o bicho aonde ele mora. Tem uma horda de pele verde se aproximando. Ele vai ser o primeiro na linha dos anões para lutar com os pele verde. E ele vai estar feliz da vida que num exército gigantesco ali combatendo, a chance dele levar uma flechada ou ser decapitado é imensa. Então, mais chance dele cumprir o seu juramento. Mas os anões não achem errado. Eles buscam morrer, sim, mas uma morte em uma batalha gloriosa. Então eles têm que enfrentar o inimigo, têm que tentar ganhar e não jogar a vida fora de forma idiota. E isso é ser um matador. Eles vão buscar a maior ameaça possível e ou morrer lutando com ela, ou derrotá-la e depois procurando um bicho ainda maior. E da onde veio esse traço da cultura dos anões? Como você tá aqui no canal do Lorde, nós vamos agora ao passado muito, muito, muito distante e vamos às 3 diferentes origens dos Slayers. Peraí, por que tem 3 diferentes origens? Porque a GW de vez em quando esquece, de vez em quando tenta fazer um retcon e aí se o pessoal não gosta eles fazem outro, mas retcon é tipo tu mudar a história totalmente de como era antes. Então, às vezes o pessoal tenta colher um verde e muda a história depois, mas em geral nós temos 3 histórias diferentes nas múltiplas revistas das White Dwarfs e nos codex dos anões. Nós temos algumas diferentes origens pro culto dos Slayers. Eu prefiro dividir as 3 entre a mitológica, a fraquinha e a boa. Basicamente isso. Vamos começar com a mitológica. Os anões têm a lenda de que o deus ancestral Grimnir, o mais forte e poderoso dos deuses ancestrais, pegou 2 machados durante a primeira invasão do caos, quando as forças caóticas invadiram o mundo e ele lutou contra essas criaturas demoníacas do outro lado. E teve um dia que ele decidiu ir até o portal onde essas criaturas estavam vindo e ele iria fechar esse portal com suas próprias mãos. Vai dar certo isso aí? Não vai dar certo isso aí. Mesmo que ele seja tipo um deus encarnado pros anões, provavelmente ele não vai conseguir. E ele sabia que era uma missão impossível, mas mesmo assim ele jurou proteger os anões e aquela era a maior ameaça e ele faria tudo que ele podia ou morreria tentando. E aí vem a origem lendária, mitológica dos Slayers, que o deus ancestral fez isso. Então, se nós temos alguma coisa que ficou pendente, nós temos que fazer o mesmo caminho. Por isso, eles vão no templo de Grimnir, que fica em Carak-Adren, também conhecida como Pico do Slayer. Por quê? Porque é lá que tem o maior templo para ela e é lá que eles fazem o juramento e começam na vida para recuperar a sua honra perdida. No momento que um Slayer faz o juramento, por todas as finalidades, ele tá morto, entendeu? Eles até fazem um enterro, tipo, a família dele faz o enterro, enterra tipo no túmulo familiar, bota o nome dele escrito lá, e o nome teu, antigo, não importa mais, não muda mais nada, porque tu oficialmente morreu, tipo, cancelaram o teu CPF, e agora em diante, o que vai acontecer com esse anão que virou um Slayer? Esse anão que virou um Slayer, ele vai ser um andarilho, e ele vai procurar recuperar a sua honra da forma mais digna possível. Por exemplo, os outros anões, então, tipo, se ele morreu, eles não vão dar bola pra ele. Não é assim também. Eles vão dar comida, abrigo e coisas assim, porque eles reconhecem
que um Slayer tá tentando recuperar a sua honra. Existe um certo receio, um leve desdém, mas pequeno, que eles são um anão que falhou. Eles são uma falha de anão, então né, eles consideram eles tipo meio que falha, e eles também se sentem envergonhados em ficar muito tempo em um lugar, então geralmente eles estão sempre andando. E os Slayers, eles, como outros anões, ajudam eles, porque eles morrendo de fome, morrendo tipo de doença no frio, na chuva, não vai ser uma morte honrada, e eles estão tentando fazer o seu melhor. Então, né, os outros anões dão um suporte básico para eles, e normalmente tu vê que os Slayers gostam de usar 2 machados. Por que a arma favorita dos Slayers são 2 machados? Porque Grimnir, quando foi pro norte, usava 2 machados, então é uma coisa meio que simbólica para eles dessas armas do ancestral, onde eles vão seguir os passos no caminho da redenção pela promessa quebrada, ou, né, pelo grudge, pelo rancor que eles não conseguiram recuperar. E existe a segunda origem dos Slayers. A segunda origem dos Slayers não é tão boa quanto a primeira, não é, bem fraquinha na verdade. A segunda origem dos Slayers é que um nobre, tipo anão, não era um rei, mas ele era um dos anões tipo de alta categoria, é quase um Thane, mas não chegaria a um Thane ainda. Ele prometeu ao seu rei local de Umakaraki que ele protegeria o seu filho, e durante um conflito com Pele Verdes, eles derrotaram vários Pele Verde, porém, o filho do rei daquela Karaki morreu na briga, e esse amigo do rei que prometeu que iria proteger o filho dele, ficou vivo. E ele não conseguiu aceitar a culpa de que, tipo, o cara que ele devia proteger, o filho do melhor amigo dele, tinha morrido e ele não conseguiu viver com esse peso, e ele preferiu, antes de retornar pra Karaki dele, ele cortou os seus cabelos, cortou a barba e ele pintou ela de laranja em homenagem à linhagem do rei ali, que eles todos tinham cabelo laranja. Então, né, ele pintou em laranja em homenagem ao filho dele que morreu, e ele foi em busca de morrer para não precisar viver com a vergonha de ter falhado no seu juramento. E aí ele enfrentou vários Pele Verde, Trolls e outros bichos, e eventualmente ele foi morto. Essa pra mim é a origem mais fraca. Não vou nem entrar muito dentro disso aí, porque não faz sentido entrar pra dentro, é foda, né, tá? Não vou adentrar muito esse assunto, porque não é realmente interessante. Muito fraquinha essa história. E por quê? Mesmo que se fosse real isso aconteceu, qual o sentido dos outros anões fazerem a mesma coisa que um idiota que falhou, entendeu? Tipo, legal, ele falhou e fez isso, beleza, né, dane-se. Então, tipo, quem é ele na fila do pão? Não tem porquê, não tem sentido nenhum. O pessoal seguiu o caminho dele ou fazer essa tradição baseada num cara aleatório, porque esses juramentos de vingança por, tipo, alguém do teu amigo ou alguém da tua família que faleceu, isso é normal, isso é básico, tu não precisa virar um Slayer pra isso. Então falhou. Juramento de vingança é diferente de juramento Slayer. Pra mim não fecha. Essa história aí não fecha. E finalmente, a melhor de todas. Por que a melhor de todas? Porque essa aqui envolve um ódio imenso dos orelhas pontudas. Então tu sabe que vai ser bom. Sente aí, escute. Muito tempo atrás, né, me dá um nojo dizer isso, mas os nobres anões do Velho Mundo já foram aliados, que nojo, dos elfos. Sim, anões e elfos já lutaram juntos contra as forças do caos, né, durante as grandes invasões caóticas, uma época de lenda e mitologia. Os anões e os elfos tinham um certo acordo de coexistência, comércio e aliança militar. Burrice. Hoje a gente sabe que é burrice, mas na época eles não imaginavam que os elfos são essas criaturas horríveis que, né, merecem queimar.
Mas, na época, os anões tinham diplomatas. Diplomatas que aprendiam línguas diferentes, incluindo a dos orelhas pontudas, para poder ser uma ponte de comunicação entre os reis dos anões e o alto rei dos anões, que é o chefe de todos os reis dos anões, e os elfos na sua rosquinha, na ilha flutuante de Ultuan, que tem formato de rosquinha para quem é novo aqui. Muito bem. Durante esse tempo, os elfos atacaram os anões em vários pontos, caravanas foram roubadas, assassinatos ocorriam, famílias anões eram esquartejadas, cara, uma coisa horrível. E era claro que os atacantes eram elfos, armas élficas estavam no lugar, flechas élficas eram encontradas, então os elfos estão atacando navios e povoados dos anões. O que está acontecendo? O porquê, de onde é que veio isso aí? Os elfos não avisaram os anões, mas isso veio depois da cisma e da guerra civil, onde o rei bruxo Malekith lutou contra os elfos tentando assumir seu rei Fênix e acabou separando os elfos nos elfos superiores que ficaram em Ultuan e nos Druk, os elfos negros de Naggaroth, que fugiram para o Novo Mundo e seguem o rei bruxo. Então agora os elfos estavam divididos. Nessa época os anões não sabiam disso porque os malditos orelha pontuda não avisaram. E aí, tendo esses ataques obviamente causados por elfos, os anões foram questionar o rei Fênix da época, o rei dos elfos superiores, por que os elfos estavam atacando os anões, e os anões estavam demandando os Barbalonga local, o pessoal já estava fazendo juramento de vingança e queria uma satisfação e uma compensação pelas baixas, os elfos teriam que pagar em ouro e, achar os responsáveis. Então, os dois diplomatas dos anões foram até o reino dos elfos pedir satisfação para o rei Fênix. Reza a lenda que era um baile de gala, e os elfos ali estavam dançando a uma das suas músicas típicas, aquela At first I was afraid, I was petrified, tá ligado? Aí eles estavam cantando isso aí, e o emissário anão, muito nobre, chegou pro rei Fênix, puxou ele pela cintura e falou, com licença, a gente tem um assunto importante. E o rei Fênix, agora não, cafona. E ele ignorou o anão. Novamente o anão, depois todo educado, tentou questionar o rei Fênix de novo. Senhor Fênix dos elfos, nós temos assuntos de extrema importância. E o rei Fênix, fala o que foi. E aí o anão diz, chegou ao ouvido do rei maior dos anões múltiplas reclamações que os elfos têm atacado e pilhado caravanas de comércio e navios dos anões, e as guildas de comércio exigem que vocês achem os culpados e paguem compensação. O elfo, parou, deu, chega, mandou eles pra prisão. Na prisão élfica, eles receberam um tratamento terrível, além de serem ridicularizados, para aumentar ainda a vergonha dos diplomatas anões. Os elfos amarraram eles e cortaram as suas barbas. Não pode ser, sim. A barba do anão, cara, é a marca dele na sociedade. No momento que um anão tira a barba, é como se ele fosse uma criança, entendeu? Sabe como, tu não deixa uma criança de 2 anos, 3 anos fazer nada, não mexe aí que tu vai derrubar, não mexe aí que tu vai queimar, não faz isso que tu não sabe fazer. Pro anão, eles têm uma vida bem mais longa que a nossa. Enquanto eles não têm barba, eles não têm nenhum respeito na sociedade, porque eles são vistos como crianças pequenas, entendeu? Então é tu transformar ele num bebê. E cara, isso é ridículo o que eles fizeram aqui.
E o barba longa, o pessoal que tem a barba mais longa na sociedade dos anões, é respeitado porque os anões respeitam por ser ancião, só por idade, por senioridade, tu já é respeitado. Então o teu padrão na sociedade, o jeito que as pessoas te tratam, vai mudando conforme a tua barba vai ficando grisalha e maior. Por isso que os barbas longas são respeitados por todos os anões. Tipo, eles têm a vez na fila, quando eles falam, todo mundo escuta. Então tu quer ser um barba longa, e o cara cortar a barba do anão é uma ofensa absurda. Mata, mas não faz isso. Bem, os anões agora voltaram, humilhados pelos elfos, chegando na corte do Alto Rei. Cara, ele tava vermelho igual um pimentão. O rei falou: é guerra, vai ser uma vingança, nós vamos trazer a honra na base da porrada. Porém, os diplomatas, né, que sofreram essa ridícula coisa absurda durante a Guerra da Vingança, ou a Guerra das Barbas, também como é conhecida, eles, né, não podendo mais viver com a vergonha do que aconteceu, optaram por fazer um juramento. E os dois diplomatas que sobreviveram ali, de voltaram para mandar a mensagem pro rei, pintaram o remanescente do seu cabelo de laranja e fizeram o juramento na estátua de Grimnir. E eles falaram que eles vão buscar a morte para fazer todos aqueles que enganaram os anões, todos aqueles que ameaçam e fazem os anões sofrerem também, ou morrer tentando. E aí, durante esse conflito, um desses Slayers morre, no caso, um desses dois morre, e o remanescente não consegue viver com a culpa de que o amigo dele morreu na guerra e ele não. E aí ele decide abandonar tudo e viver uma vida caçando a próxima ameaça aos anões, lutando contra monstros gigantes, dragões subterrâneos nas cavernas, trolls que comiam gente inteira, tipo, é uma coisa absurda. E não só os anões, todos os povos do mundo. E ele começou a caçar esses bichos, e a lenda dele cresceu, e eventualmente ele encontrou uma coisa muito poderosa e morreu. Mas o caminho que ele seguiu, a honra dele de ter seguido os passos do amigo, porque se o meu amigo morreu na batalha, eu não posso viver com essa vergonha, é uma coisa que os anões realmente iriam levar em um grado muito alto, e eles respeitariam isso imensamente, e outros seguiriam o passo dele se estiverem em uma situação semelhante. Então essa aí pra mim é a origem mais plausível disso. Detalhe, só um erro nessa última origem. Ele pintou o cabelo de laranja depois que o amigo dele morreu, porque o amigo dele tinha o cabelo laranja. Aí ele pintou, tipo, em memória ao amigo dele que morreu ali na guerra contra os elfos, né? Lamentável, mas felizmente eles levaram centenas de elfos com eles, não se preocupe. E hoje, os elfos no Velho Mundo foram exterminados. Agora só falta na maldita rosquinha flutuante com cheat de invisibilidade, porque se os anões soubessem onde é que ela é, não ia ter mais elfo lá. Mas, meus amigos, vamos agora voltar para como os Slayers se comportam e agem hoje. Atualmente, no Velho Mundo... Lorde, Velho Mundo, calado! Não falamos de End Times. Eu sei que um ou outro idiota aí tá coçando o dedo pra botar coisa de End Time. Não, End Times é a intriga da oposição. Esse negócio não existe. Muito bem. Os Slayers hoje no Velho Mundo, eles continuam a tradição de fazer o juramento no altar de Grimnir. As famílias enterram o corpo, oficialmente para a sociedade dos anões eles morreram, e eles vão por aí em busca da próxima briga. Novamente, eles não podem jogar a vida fora, e caso os anões, o reino dos anões, está numa ameaça maior, eles têm que voltar e ajudar o exército. Digamos, tem uma Wog dos Pele Verde invadindo uma Karak. Beleza,
todos os Slayers que souberem disso aí vão se juntar aos defensores dessa Karaki. Então eles podiam ir sozinho lá contra uma onda de pele verde e morrer que nem um idiota. Podiam, mas eles não vão fazer isso. Eles vão lutar junto com os outros anões, onde eles vão poder proteger outros anões e matar muitos e muitos pele verde. Nesse processo, eles vão até se juntar com outros Slayers e formar regimentos e às vezes até exércitos de Slayers quando necessário. Então os Slayers normalmente, são caçadores individuais ou de pequenos grupos, mas eles podem se unir contra alguma ameaça maior. Um dragão. Dificilmente um Slayer sozinho vai matar um dragão. Normalmente eles vão em grupos e o que sobreviver, se um sobreviver, falhou, porque ele deveria ter morrido lutando com o dragão, mas o que sobrevive, ele vai virar um Dragon Slayer, ele vai poder dizer que ele matou um dragão. Como eles fazem isso? É uma questão cultural dos Slayers, mas eles tatuam o corpo inteiro. Os Slayers costumam não ter armadura nenhuma, porque a armadura te mantém vivo, E, tu não quer ter armadura, tu quer, morrer. Então eles, não tem muita armadura. Eles também, tu vai ver, não usam escudos por motivos óbvios. Eles não estão se protegendo, entendeu? Eles não querem se proteger. Não é esse o objetivo. O objetivo é matar o inimigo. Se eles morrer junto, beleza, ótimo, só vitória. Um Slayer que sobrevive é um Slayer que falha, entendeu? Ele não é pra sobreviver à batalha. Claro, ele não pode jogar a vida fora, então ele tem que tentar ganhar. E ele só deve morrer quando ele realmente encontrar um oponente à sua altura. E os Slayers, naturalmente, utilizam 2 machadões e alguns utilizam algumas roupinhas básicas. O mais que tu vai ver um Slayer usar é uma camisa de cota de malha, assim, tipo uma leve armadura para um anão, ou uma armadurinha de couro básica para proteger dos elementos e do frio, por exemplo, porque morrer de frio não vai resolver também, mas é raro um Slayer ter alguma armadura maior. E em questão de armamento, varia um pouco. Normalmente é 2 machadões, que já consegue derrotar quase que tudo. Porém, alguns Slayers optam por usar um machado longo de 2 mãos, porque um anão do Velho Mundo tem uns 140, 180 quilos. Uma arma de um anão do Velho Mundo tem uns 40 quilos. Então, imagina, um cara de 160 quilos com uma arma de 30, batendo com toda a força na tua cabeça, vai te rachar no meio, independente se está usando capacete ou não. Os anões, tipo no Fantasy, são bem mais densos que um ser humano, eles são mais pesados do que nós e tem, em torno de 60% da nossa altura. Então, cara, eles são muito, muito densos, entendeu? E a força deles, tipo, com um braço, um anão do Velho Mundo consegue carregar 250, 300 quilos com um braço só, com uma certa tranquilidade. Com os 2 ele consegue levar uma meia tonelada. Então esses caras são muito, muito... Claro, não é com muita tranquilidade, tem que fazer uma forcinha, tem que fazer uma força boa, mas mesmo assim eles conseguem carregar um peso enorme comparado a um humano, e para sua estatura eles são muito, muito resistentes e fortes. Imagina um bulldog, já viste um bulldog? Já tentasse empurrar um bulldog? É difícil, cara, isso é pesado, é um negócio de nada, mas é pesado, pesado, pesado. Mais ou menos nessa pegada os anões do Fantasy. Então eles podem usar 2 machados, um machado longo, e existem alguns que usam pistolas. Na verdade, cara, existe um grupo de Slayers que optou ir pro mar e eles viraram piratas. É raro ter um pirata não, geralmente pirataria é coisa de elfo, mas alguns Slayers optaram por ir pro mar, porque no mar do mundo do Warhammer tem uns monstros enormes e tem elfos, então tudo é vantagem, qualquer coisa que tu mata ali é vitória. Então esses piratas Slayers não batem muito bem da bola e eles utilizam também armas de longa distância. E se tu chegar perto, ele ainda é um Slayer, ele provavelmente vai ter uma espada longa ou alguma coisa pra bater em ti. Então cuidado com esses caras. E existe um Slayer específico, eu já contei a história dele aqui no canal, mas no caso, o Ungrim Iron Fist. Quem foi e quem é Ungrim Iron Fist? Ungrim Iron Fist,
ele foi o rei de Carac-Cadrim, o Pico do Matador, o Pico do Slayer. Nessa região, muito tempo atrás, o rei estava comemorando o casamento da sua filha. A filha e o seu noivo estavam em uma carruagem e o rei estava escoltando eles, junto, claro, com sua guarda pessoal. Durante o caminho, infelizmente, a procissão, a caravana foi atacada. E um dragão enorme destruiu a carruagem com a filha do rei, matando a sua filha. Então, num dos dias mais felizes, que seria o casamento da sua filha, ele perdeu tudo. Nesse momento, ele jurou uma vingança contra aquele dragão e ele foi atrás, junto com seus mais leais soldados, para matar aquela desgraça que aterrorizava o mundo antigo. Encontrando o dragão, eles lutaram bravamente e o Ungrim conseguiu enfiar o seu machado rúnico na besta e quando ele puxou, pum! Caiu uma gigantesca escama enfincada no machado, ferindo a criatura. Porém, é um dragão. O dragão conseguiu jogar ele para longe e voar. E o bicho fugiu. Para onde? Não sei. O Ungrim também não sabia. Voltando para casa, ferido, com a maioria dos seus melhores soldados mortos. E agora a única coisa que ele tinha para mostrar era uma escama de dragão. Ele falou: eu errei, falhei, fui moleque, não deu. Eu fiz um juramento e quebrei meu juramento. Só tem um jeito de eu manter a minha vida agora. Eu devo virar um Slayer, porque foi uma vergonha imensa. Eu não posso viver com essa falha. Eu vou virar um Slayer e procurar a maior ameaça para os anões e derrotá-la. Então ele fez o juramento do Slayer, pintou o seu cabelo de laranja, pintou o resto da sua barba de laranja e ele iria procurar enfrentar o maior inimigo possível. Porém, no momento que ele estava saindo ali do templo de Grineer, os Barba Longa barraram ele. Não. Senta aí que isso aí é antidemocrático, nós temos que conversar. E aí o rei sentou e os Barba Longa começaram a explicar para ele: você tem outro juramento, porque você é o rei de Carac-Cadrim. Quando você é o rei de Carac-Cadrim, você jurou proteger e governar Carac-Cadrim pro melhor da sua habilidade durante toda a sua vida. E o rei falou: sim, é verdade. E os Barba Longa falaram: e quando você é um Slayer, você falhou ali, né, na vingança do dragão e vingar a morte de sua filha, então você agora tem que procurar a morte e acelerar a sua morte. Sim, mas aí você vai falhar com o juramento de ser rei. Aí o Ungrim falou: desgraçado, eles têm razão. Então agora ele tinha dois juramentos que um contradizia o outro. E aí o pessoal começou a discutir e tentar chegar num consenso. Eventualmente, eles chegaram no meio termo, porque se ele fosse virar um Slayer e morresse em combate, ele teria falhado fazer o melhor possível para sua Carac. Então, alguém precisava assumir esse voto do Slayer para ele. E aí entra o seu filho. O filho dele optou por tomar o lugar do pai e virar um Slayer no seu nome. Porém, quando o pai dele morreu por idade, o filho dele voltou e virou rei, e o filho do filho dele assumiu a questão de virar o Ungrim e enfrentar, porque toda vez que ele faz o juramento do Slayer, ele assume o nome de Ungrim. Ungrim literalmente quer dizer dever não cumprido. Então agora, virando o novo Ungrim, eles vão continuar a lutar, né? Novamente os filhos vão lutar pelos pais, e quando o pai morre de idade, o filho que virou um matador vai assumir agora como rei, fazer o juramento do rei, e o filho do filho vai virar o próximo matador. E esse negócio foi se prolongando, até finalmente chegar no Ungrim Iron Fist atual. Por quê? Porque o filho dele, o Gara Green Iron Fist, achou
uma falha nesse processo. Qual é a falha? E se o filho cumprir o juramento? E se o filho morrer em luta? Aí o juramento do matador acaba e não precisa mais a próxima geração fazer a mesma coisa. E ele fez exatamente isso. Ele foi procurando luta maior e maior e maior e maior. Eventualmente ele conseguiu morrer em batalha e o pai dele agora estava livre do fardo de ser um Slayer. Finalmente o juramento original do primeiro Ungrim foi cumprido. E assim, o Ungrim, livre finalmente da maldição da sua família, de ter que todo mundo virar um Slayer, o que ele fez? Ele pensou, meu filho morreu por minha causa, eu falhei em proteger o meu filho, eu quebrei um juramento e depois de todos esses séculos malditos para quebrar essa maldição, ele foi no templo de Grimnir, depois que o filho dele livrou ele da maldição de ser um Slayer, e ele jurou novamente virar um matador e fez o voto do matador outra vez. Imbecil. Mas tudo bem. Nós não podemos julgar. Os anões do velho mundo funcionam diferente da gente. E é por isso que eles não contam para as outras facções sobre os Slayer. Porque outras facções não vão entender. Na cabeça deles faz sentido. E o que o Ungrim Iron Fist fez foi uma coisa incrivelmente honrada. Os Iron Fists são estranhos. Tem outro Iron Fist muito, muito famoso, que é o Garagrim. Quem foi o Garagrim? O filho do Ungrim ali que morreu. Por quê? Como é que ele morreu? Ele descobriu, cara, que tu poderia lutar com 2 machados em vez de 1, mas a questão não é 2 machados na tua mão, é 2 machados amarrados em uma corrente. E eu não sei se você já usou algum, tipo aquelas cordas mais longas ou coisa assim. É muito fácil tu se acertar com isso aí. Tipo, pega aqueles nunchaku, aquelas arminhas tipo japonês, chinês, sei lá, aqueles nunchaku, e fica girando aquilo lá por 5 minutos. Tu vai se acertar. Não dá pro cara não se acertar. E aí ele inventou um jeito de lutar de uma forma tão insana e suicida, que é pegar 2 machados extremamente pesados, amarrar nos braços com longas correntes e sair por aí batendo esses machados em tudo que tá perto, como se fosse tipo um chicote, vai girando e batendo em tudo que tá ao redor. Esses caras completamente insanos, que depois seguiram no caminho dele, vão ser chamados de Doomslayers. Doomslayer, esse mesmo é o cara que mata os bichos tudo ali no Doom, sim, esse mesmo. Eles fazem isso, eles amarram longas correntes em machados pesadíssimos e eles saem aí por aí no campo de batalha, rodando e rodopiando essas coisas, decapitando inimigos e eventualmente acertando eles mesmos e morrendo na batalha. Ou, no caso também, como a arma é muito longa, se o inimigo chega próximo dele, ele não tem muita defesa, mas defesa não é o objetivo é tipo 100% ataque. E esses Doomslayer completamente insano e suicida normalmente lutam sozinhos, porque eles não conseguem ficar em formação próximo um do outro, ou de outros anões, porque ele tá rodando um maldito machado de tipo 50 kg, extremamente afiado e único, que vai te decapitar se encostar em ti. Então é melhor, ficar longe delas quando a batalha começa. Outra coisa também importante sobre os Slayer é que, como eles têm que morrer e eles vivem com essa culpa imensa de ter falhado, eles costumam ser meio depressivos e vários deles começam a ter problemas psicológicos muito, muito pesados, porque eles vivem sozinhos, a maioria deles fica isolado e eles bebem muito, mas muito, pra tentar afogar a mágoa. E como eles vivem fora da sociedade, sendo uns excluídos e bebendo um monte, procurando a morte o tempo todo, isso acaba mexendo com a psique até mesmo dos anões, e muitos deles não batem muito
muito bem da bola, então não cai na onda dele, não chega... Eles são legais, mas não é o cara legal assim pra tipo ir junto contigo numa batalha, porque ele vai te botar na pior posição possível, aonde com certeza tu que não é um anão tá ferrado, e mesmo que tu seja um anão, né, ele vai te botar numa posição que ele tá buscando a morte, então ele vai te levar pra uma posição também nada vantajosa pra ti. Cuidado, lutando próximo de um Slayer. E, em geral, eu acho as miniaturas deles muito interessantes. O fato deles não usarem armaduras permitem que eles se movimentem mais rápido do que os anões normais, que geralmente utilizam armaduras e marcham em formação. Então, né, eles são uma mobilidade muito necessária para o exército dos anões. E quando é preciso, o Ungrim Iron Fist, que ficou conhecido como o rei dos Slayers, ele pode convocar exércitos inteiros de Slayers. Então, se alguma coisa muito grande ameaça o mundo, ele consegue recrutar Slayers de várias Carakas para se juntar em Caraca-Drain e buscar eliminar o inimigo em números. E por que os Slayers gostam também de participar de exércitos? Porque num campo de batalha tem, cara, muito mais chance de algo dar errado do que, tipo, tu lutar sozinho contra um bicho. Por quê? Porque esses anões que já sobreviveram em várias batalhas são muito experientes e habilidosos em batalha, e eles são muito fortes. Então, cara, eles conseguem derrotar trolls, conseguem derrotar gigantes, conseguem derrotar dragões. Esses caras são muito, muito bons naquilo que eles fazem. Aliás, desculpa, são muito, muito ruins, porque o objetivo deles é morrer. Então, se eles não morreram e mataram o monstro, é porque eles são meio ruins no que eles fazem. Mas o que acontece se nem gigantes, nem dragões, nem campos de batalha conseguem derrubar o Slayer? O que ele faz se nada nesse mundo consegue derrotá-lo? Ele busca algo do outro lado. Ué, como assim? Quando um Slayer, tipo, fica muito depressivo e, tipo, já cansou de matar um monte de coisa e não morrer, ele faz o caminho do deus ancestral Grimnir. Ele pega suprimentos e suas armas e ele vai pro norte, toda a vida em direção ao norte, para onde o mundo é infestado de magia caótica. Lá, ele vai enfrentar hordas de seguidores do caos, demônios maiores do caos, monstros horríveis. E se nada no mundo matou ele até agora, a grande chance é que lá ele nunca mais vai voltar. Porém, existem alguns que voltam. Esses que voltam dessa região normalmente são insanos, cara, completamente insano, depois de tipo décadas de batalha lá no norte, porque lá o tempo passa esquisito, e eles derrotam demônios gigantes, criaturas horríveis. Esses que voltam de lá e que conseguiram derrotar essas criaturas do outro lado, eles são chamados de Demon Slayers. Os Demon Slayers são o mais alto grau de um Slayer e eles são considerados, mesmo entre os anões, tipo meio que uma lenda viva. E esses caras conseguem derrotar praticamente qualquer besta no mundo antigo. Um muito conhecido desses anões que falha o tempo todo é o Gotrek. O Gotrek é o Slayer mais mal sucedido de todos, porque o desgraçado não morre, né? Que não é o objetivo. Então, espero que eu tenha explicado algumas coisas a mais aí pra você sobre o culto dos Slayers e que você entenda um pouco mais da incrível cultura e da mentalidade dos anões do velho mundo. E eu compreendo, pero não respeito, entendeu? Não dá. O cara quebrou a maldição da família e o idiota voltou imediatamente. É tipo, o cara, eles jogam a vida fora por umas coisas mínimas, mesmo a espécie deles estando acabando, porque eles preferem que a espécie acabe do que perder o jeito que eles são. Tá tudo bem, eles são teimosos, não adianta a gente discutir, mas é o que é. Meus amigos, estejam com Sigmar e vejo vocês na próxima.